palavra para matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Então diga para a pessoa que está do seu lado, diga: ele veio para te dar vida e vida com abundância. Eu creio nisso. Eu não creio que nós somos chamados para ficar sofrendo. Eu não creio que nós somos chamados para vivermos amaldiçoados, desgraçados. Eu não creio que nós somos chamados para vivermos o mal, mas nós somos chamados e criados para vivermos a vida abundante que Deus criou para nós. Deus não tem nenhum plano de derrota para a tua vida. Nenhum plano. Ele só tem pensamentos de bem para você. De bênçãos para você. Eu creio nisso. Eu creio tanto que a palavra que me trouxe para o Senhor, que falou, que calou meu coração, foi quando a minha cunhada, que me convidou para ir na igreja, e foi a primeira vez que alguém me convidou para ir a uma igreja, estada através do andar com Deus, de ouvir a sua voz. Amém? E então o Senhor me trouxe para algumas revelações, e o Senhor mostrou que existem impedimentos, existem situações na nossa vida que impedem a vida abundante que Jesus tem dado para nós. E essas 3 razões foram apontadas por Jesus no capítulo 9, nos versículos que eu acabei de ler. A Bíblia diz que Jesus, andando, caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos então perguntaram a ele: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém. Veja, se nós aplicarmos aqui um princípio de hermenêutica, princípios de interpretação da palavra de Deus, nós vamos descobrir que Jesus em nenhum momento contrariou afirmativo o questionamento que eles fizeram. As verdades asseveradas no questionamento no questionamento dos seus discípulos. Em nenhum momento Jesus negou o fato de que o nosso pecado e o pecado dos nossos pais podem trazer grandes sofrimentos sobre as nossas vidas. Mas mais do que isso, Jesus também apontou uma terceira causa, uma terceira razão pela qual podemos sofrer. Sofrimento pode vir sobre as nossas vidas. Ele disse então que há 3 razões. A primeira é o nosso pecado, a segunda é o pecado dos nossos pais, e a terceira, a manifestação da glória de Deus, das obras de Deus. Então, a impressão que temos é que aqueles discípulos vieram de uma aula a respeito disso, e agora se defrontam com uma situação, e eles pedem que Jesus defina então aquela situação específica daquele cego. Jesus então diz para eles que aquele cego, nem ele pecou e nem seus pais, mas ele foi assim para que se manifeste a obra de Deus. Então a primeira causa do sofrimento que aponta Jesus ele disse: nem ele pecou, para que fosse assim. Então a primeira grande causa do sofrimento na vida do homem, que tira o projeto de Deus para a vida do homem, de vida eterna e abundante, é o pecado, o próprio pecado, o nosso pecado. Quando nós pecamos, nós perdemos um pouco do que Deus tem para a nossa vida. Quando nós permitimos que o pecado entre na nossa vida, nós fazemos com que a morte seja gerada nesta vida. E para isso eu quero me referir à primeira menção do pecado na Bíblia, que se encontra
nos primeiros capítulos ali, no livro do Gênesis. Você sabe, quando Deus criou o homem, nós lemos a respeito da criação, a primeira menção da criação está no versículo 27 do primeiro capítulo. Então diz assim, o versículo 27 diz assim, ouça, eu acredito que o maior poder que nós temos é a palavra de Deus, por isso que você vai ouvir eu lendo muito a palavra, amém? Amém. Porque a palavra tem um poder extraordinário, mais do que se eu usar de eloquência e usar de bravatas aqui, belas bravatas como eu sei fazer, não terá tanto poder quanto a palavra de Deus, amém? Amém. No versículo 27 diz: criou Deus, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E no versículo 28 diz que após Deus criar os homens, qual foi a primeira coisa que Deus fez? No versículo 22 diz: e Deus os abençoou. Você sabe, você estava em Adão e Eva, então a primeira coisa que Deus fez quando te criou foi te abençoar. Por quê? Porque Deus não tem outro desejo para a tua vida. Deus não tem outro plano para a tua vida, a não ser a bênção. Então isso tocou no meu coração. Eu disse: eu não aceito nenhuma maldição na minha vida, eu não aceito nenhum mal na minha vida, porque Deus quer a minha bênção. Quem sabe você nessa noite tem aceitado muitas coisas que não são bênçãos, quem sabe são maldições mesmo, são males da tua vida, e você tem chamado até o mal de bem. O mal de bem. Quantas pessoas acham que enfermidade é bênção? Enfermidade, nós vamos ver, pode até Deus transformar numa bênção. Mas quando nós lemos a respeito das bênçãos, no capítulo 28, de Deuteronômio, ali está rolado as bênçãos e as maldições. Até o versículo 14, quando fala das bênçãos, não tem nenhuma menção de enfermidade. Mas quando nós vamos para as maldições, lá estão elas. Lá estão todas elas. Por quê? Porque nunca foi o plano de Deus que o homem fosse doente. O corpo humano foi feito para ter saúde. Amém? Amém. O corpo humano foi feito para viver e ter saúde e propiciar essa vida abundante. Então eu decidi um dia que eu só aceito a bênção na minha vida. Amém. E se o mal existe, tem uma razão. E eu quero saber por quê. Eu vou perguntar para o Espírito Santo, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar sabedoria, porque eu não vou aceitar aquele mal na minha vida. Amém? Amém. É lógico, eu não estou dizendo aqui que você está olhando para mim, esse sujeito aí nunca caiu. Não, eu já sofri tudo que um homem pode sofrer. Aqui está alguém que experimentou todo o sofrimento que alguém possa experimentar. Não eu pense você que a minha vida tem sido fácil, mas eu aprendi a rejeitar o mal e buscar a bênção de Deus. Amém. Porque Deus tem bênção para a tua vida. Amém. Amém? Amém. Agora, quando Deus então criou o homem, ele o abençoou. Mas o homem, Deus então colocou o homem no jardim. Olha só como Deus é. Não colocou ele no deserto, nem no vale, colocou ele no jardim. Por que um jardim? Porque o jardim é um lugar gostoso de viver, não é mesmo? Uma casa bem arrumada tem flores, é ou não é? Quando você vai receber alguém, você coloca flores, ou mesmo aquelas pessoas mais plantam flores. A minha mãe, que cuidava da sua casa, todos os dias ela regava as flores dela, porque jardim faz parte do plano de Deus para a nossa vida, não é mesmo? Deus colocou eles no jardim e ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro daquele jardim e disse para o homem e para a mulher: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Alguém disse, e Deus colocou também no centro do jardim a árvore da vida, ou seja, eles podiam comer da árvore da vida, mas não podiam comer da árvore do conhecimento do mal, ou seja, eles tinham duas decisões, eles podiam fazer uma escolha. Todos nós temos duas escolhas para fazer. Jesus disse: largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que por ela entram.
Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Por isso ele diz: entrai pela porta estreita, pelo caminho apertado que conduz à vida. Ele diz então que você deve escolher o caminho apertado, a porta estreita, o caminho apertado. Por quê? Porque todos nós temos que fazer uma escolha. Que é essa escolha? Toda vez que você escolher desobedecer a Deus, então a Bíblia diz: certamente morrerás. O homem podia fazer o que ele quisesse, porque Deus o criou livre para escolher. Então um dia ele escolheu desobedecer a Deus, e isso é pecado. Pecado, a definição de pecado é tão simples: você peca todas as vezes que você desobedece a Deus. Todas as vezes que você desobedece a Deus, você está pecando. E aí, então nós vemos a primeira menção do pecado na Bíblia. É um princípio importante na interpretação da palavra. Todas as vezes que algo é mencionado na palavra de Deus pela primeira vez, aquela verdade acompanhará todas as características dessa primeira vez em toda a Bíblia. Então, essa principal característica do pecado é essa: que todo pecado é uma desobediência a Deus. E segundo, todas as vezes que você pecar, a morte virá para a tua vida. Deus disse: certamente morrerás. Você pensa assim: quer dizer que eu vou morrer fisicamente? Não. Essa morte não fala apenas da morte física. A morte física está implícita, mas Deus não está falando só disso. Porque Adão, quando pecou, continuou vivendo. Na carne continuou vivo. E viveu centenas de anos antes de morrer. Nós não sabemos nem quanto tempo ele viveu exatamente, porque teve um tempo que ele ficou no jardim. Nós não temos essa visão precisa de quanto tempo ele viveu, mas ele viveu centenas de anos depois que ele pecou. Então a morte não diz respeito apenas à morte física. Todas as vezes que você peca contra Deus, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. A morte tem, o pecado tem um salário, mas a graça tem um presente. Aleluia. Agora presta atenção: que morte é esta? É um espírito de destruição, é uma morte mesmo. Quando você peca, a vida que Deus tinha para você começa a morrer. O plano de Deus para a tua vida começa a morrer. Quanto pecado tem destruído casamentos, quanto pecado tem destruído saúde, quanto pecado tem destruído planos e sonhos, quanto pecado tem destruído alegrias, quanto pecado tem tirado das pessoas aquilo que eles sonharam em viver um dia. Sim, o pecado trará a morte nos seus sonhos, a morte nos seus objetivos, a morte de tudo aquilo que você valoriza. O pecado traz morte para a tua vida, traz doenças. Quantas pessoas estão doentes e enfermas por causa de pecado? Eu digo isto como evangelista que há mais de 20 anos ora para as pessoas serem curadas. Eu já presenciei centenas e centenas de curas. Muita gente já veio ser curada. Tenho ministrado milagres. E eu tenho presenciado que muitas pessoas estão sofrendo e estão enfermas por causa de pecados. Há vários pecados que trazem enfermidades. Mas eu descobri que há um que é o mais terrível dentre todos. Há um pecado que traz grandes enfermidades nos corpos e grande destruição para a família e para a igreja. E esse pecado é um pecado contestado por Jesus de uma forma veemente. É o pecado da mágoa. Eu poderia apontar aqui o adultério, os homicídios, as fornicações, tantos pecados, mas a mágoa tem sido o pecado mais frequente no seio da igreja, mais frequente no seio da família. E a mágoa tem trazido grande sofrimento para a vida das pessoas. Eu já vi pessoas magoadas com câncer, e quando elas perdoaram,
o câncer desapareceu instantaneamente. Amém. Eu já vi pessoas magoadas, surdas. Eu conto o testemunho. Era surda quando ela perdoou, ouvido, surdo. Eu não me lembro se era 8 ou 10 anos, está no meu livreto, eu não me lembro algumas coisas, mas estava escrito lá. Ela foi curada instantaneamente, sem que orasse. Ouvindo sobre Deus, aleluia. A mágoa tem sido um pecado terrível no seio da igreja. Por que isso? Eu tenho me perguntado para Deus, por que a mágoa tem sido tão terrível? Porque Jesus disse: amai o próximo. Ele disse: amai a Deus e amai o próximo. Ele não disse: amai aquele que está longe. Tem gente, pastor Júlio, que ama pregador na televisão. Eu pregador, que pregador. Mas dá um trabalho para o pastor. Porque é fácil amar quem está longe, né? Você não viveu com ele, não conviveu com ele. Quero ver você amar quem tem que puxar a sua orelha. Quero ver você amar quem tem que te repreender. É esse que eu quero ver você amar. Jesus disse: amai o vosso próximo. Amém. Amém? Amém. Amai o próximo. É muito difícil amar os irmãos, as irmãs, porque a gente tem que conviver, não é mesmo? Tem que conviver. Um fica, às vezes faz um comentário, né? E aí a mágoa se instala, a amargura, a enfermidade, demônios também, né? Demônios. Por isso Jesus disse: se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Amém, Jesus. Mas se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará a vós. Olha o que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que Deus oferece perdão, mas o teu perdão é condicionado ao perdão que você dá. Por isso que a Bíblia diz: aqueles misericordiosos alcançarão misericórdia. Amém, Jesus. Amém, aleluia. Aleluia. Tem gente que vai direto para o inferno, porque nunca perdoou ninguém, nunca soube perdoar, nunca perdoou ninguém. Quantos sabem que você deve perdoar nessa noite? Eu tenho visto pessoas sofrendo porque não souberam perdoar pai e mãe. Sabe que as pessoas que mais erram com a gente são nosso pai e nossa mãe? Porque, por causa da intensidade do relacionamento, nós temos que perdoar. Irmãos, perdoar. Irmãs, os pastores que nos pastoreiam, que muitas vezes também têm um relacionamento intenso, perdoe. Amém? Amém. Se você não perdoar, a graça de Deus cessa sobre a tua vida. Deus não pode exercer graça sobre você. Esse é o mais terrível dos pecados que tem sido cometidos. Porque todos os outros pecados não cancelam a graça, mas a falta de perdão, a mágoa, cancela a graça de Deus sobre a tua vida. Jesus disse: nem ele pecou, porque o teu pecado pode trazer grande sofrimento para você. Mas há uma outra razão pela qual Jesus disse: ele disse, nem ele pecou e nem seus pais. Para que fosse assim, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que o pecado dos pais pode alcançar os filhos, e a Bíblia diz isso em Êxodo, no capítulo 20. Você sabe, decora essa passagem, por certo?